De fato, a observação de Agamben, de que o estado de exceção generalizado em torno da peste pode gerar uma biopolítica de intervenção dos estados sobre corpos e indivíduos. Nossa, é verdade, a gente precisa ler a do Agamben. Se tivesse ocorrido antes das reformas de Deng Xiaoping, provavelmente nem teríamos ouvido falar dessa epidemia. Laissez-faire, livre mercado mesmo, isso que o Dunker e a galera da esquerda associa ao neoliberalismo, é Rothbard, é vender bebê, entendeu? Mas vender bebê não é serviço essencial. E aí não tem vender bebê, entende? A gente já vive sob a lógica do serviço essencial desde sempre. A lógica da quarentena e dos serviços essenciais, ela se enquadra num neoliberalismo aqui. Porque você consegue garantir que os empregos essenciais ao neoliberalismo vão continuar permitidos e agora, como os outros empregos foram proibidos, vai custar muito mais barata a mão de obra para arrumar as pessoas para fazer isso que é serviço essencial. Essa é a glória do negócio. E isso tem tudo a ver com o que eu já falei também sobre por que os filósofos depois das décadas de 60 escrevem de um jeito tão incompreensível se vai falar de sexo. É porque as mulheres não suportam quando a gente dá argumento para elas tomarem lacrada de plebeu. Quando a gente fala o bagulho de um jeito incompreensível pro plebeu, elas falam, beleza, vai. Tolerável, tá ligado? Mas se você fala de um jeito que ela sabe que vai reverter num cara que é mais burro que ela, lacrando nela, aí ela não acha tolerável. Aqui, ó, a Paulinha tá trazendo as problematizações pesadas, porque realmente, ó, ela fala aqui, a ideia de que a esquerda fomenta o neoliberalismo me parece fácil de entender. A dúvida é, a direita apresenta uma maneira diferente? O conservadorismo consegue não promover o neoliberalismo ou o liberalismo de alguma forma? Tipo, o feminismo público é uma espécie de superego coletivo. E aquilo que elas proíbem tem uma relação de injunção positiva para o gozo, e não um ato proibitivo negativo. Isso é o que explica os 50 tons de cinza na mão das feministas. E agora, se eu conseguir já explicar o suficiente sem fazer uma frase problemática demais para ser cancelado pelas manas. Olá, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à leitura ao vivo com comentários do livro novo do Zizek, da Boitempo. Acabei de comprar ele na Amazon. E o prefácio é de um youtuber. O cara deve ter, tipo, vários diplomas, tá chamando ele de youtuber. Ele é tão youtuber, tipo, você sabe que o cara é true youtuber quando o cara tem tretinha com outro youtuber. Então ó, Dunker. Não vem dizer que você não é youtuber não, que você tem tretinha com o Olavo, que também é youtuber. Então o prefácio é dele, vamos ler. Eu sei que o Dunker curte Lacan, manja de psicanálise, então faz todo sentido, porque o Zizek, ele é, acima de tudo, psicanalista, além de filósofo loucão. Ele já tomou exposed do Roger Scruton e tudo mais, tipo, a galera da direita zoa que ele não faz sentido, ele é loucão. É verdade, e eu acho que ele nem negaria. Possivelmente ele até falou isso que eu vou dizer agora, eu não lembro se eu li ele dizer isso ou se eu tô inventando na minha cabeça, mas tanto faz. Que é aquela história do Epur se move que tem no livro do Hegel dele. Sim, o Zizek só fala besteira, no entanto, tem alguma verdade aí por trás do que ele tá falando. Feita essa defesa das loucuras do Zizek, vamos ao prefácio à edição brasileira do Christian Dunker pro livro do Zizek. Neste breve diário dos meses da peste, Zizek nos apresenta os fotogramas da chegada da crise, menos do que previsões sobre um futuro novo mundo. Eles são o testemunho do impacto do vírus no debate intelectual, particularmente nas ideias de esquerda de forma mais singular, apontam se a crise afetaria ou não a ideia de comunismo. Blá blá blá, crise econômica, divisão social, gramática paranoica da produção de inimigos, justo, da autopurificação e do higienismo, anticorrupção. Aqui a diferença pode ser explicada em contexto. Hábitos de higiene e limpeza como lavar as mãos, espirrar com proteção e até mesmo usar máscara são bem-vindos e necessários. Nesse momento, eles ganham nossa simpatia para se transformar em uma máxima com força de lei. Mas imaginemos que agora surge um movimento afirmando que todas as doenças de que padecemos remontam a maus hábitos dos chineses e suas sopas de morcego. Em seguida, propomos isolamentos dos chineses e depois o ódio social contra os comunistas, chegando ao ponto de vencermos uma eleição e governarmos por meio da retórica contra os vermelhos, os quais, ao fim e ao cabo, tornam-se nossos verdadeiros e genéricos inimigos. Pois esse foi um cenário possível no Brasil antes do novo coronavírus. Na gramática paranoica, só há dois: eu e o outro. Se estou certo, o outro está errado. Se o outro está com razão, tende a admitir eu mesmo minha própria loucura. Talvez o signo de sanidade em Zizek esteja nesse movimento de perguntar-se, aberta e francamente, qual é o limite entre nossa paranoia particular e nossa paranoia pública. Porque de fato, quando essa fronteira se desfaz, outras fronteiras ideológicas e raciais são imediatamente criadas. A fronteira entre o particular e o público exerce uma função subjetiva fundamental. Opa, peraí, esse assunto é interessante. A fronteira entre o particular e o público exerce uma função subjetiva fundamental. Ela nos diz que tipo de gozo podemos nos autorizar e que tipo deverá permanecer interditado. Ou seja, nosso gozo sempre é determinado pelo que imaginamos, conjecturamos, hipotetizamos sobre o gozo do outro. Aferir se ele goza mais ou se ele goza menos determina o quociente de insatisfação que estamos dispostos a aceitar e a fronteira do excesso de gozo do outro, que desencadeia nossos piores processos de segregação, discriminação e distanciamento. Ousado.
Antes de eu tentar interpretar, vamos ler um pouco mais o que ele fala. Gozar sem entraves é um horizonte determinado pelo outro. Quando este outro tem um semblante definido, como chinês, comunista ou inimigo, tudo se ajustará a nosso cálculo neurótico do gozo. Ocorre que o que nossa gramática bolsonariana de gozo não esperava é que existisse um terceiro nessa equação. Nesse caso, a economia do entrave de gozo sai de controle. Esse terceiro, contra o qual todo o delírio se erige, é então negado pela demarcação de uma linha obscena das formas de vida dispensáveis. Alguns vão morrer, lamento é a vida. O coronavírus parece ter posto à luz a verdade latente em nossa forma de vida neoliberal. É preciso acelerar sempre, é impossível parar. Quem está contra o mercado é comunista, queremos o Estado mínimo, e a opção final, vida ou economia. Mas onde estão os argumentos neoliberais agora? Como se lida com uma peste à moda neoliberal? A psicanálise é uma peste, porque suspende as relações de ordem e obediência, de norma e patologia, de bons costumes e transgressão, mostrando que, em cada um de nós, existe um infectado, assim como um ditador enlouquecido, interessado em negar a sua existência e dignidade. Seria bom dizer, logo, que 2 espectros rondam a Europa. Tô me perguntando se vale a pena a gente ler isso ou se ele tá só panfletando para defender, porque, tipo, é possível que ele esteja fazendo todo esse blá 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 porque o Zizek pega pesado demais contra o autoritarismo dos defensores, sabe, dos Corona Boys. É porque eu sei que, tipo, o Sloterdijk fala isso, né? Que o maior problema da sociologia é que o objeto de crítica da sociologia é o cliente da sociologia. E aí é meio complicado. O sociólogo precisa, tipo, não só estudar a sociedade, como ele precisa vender esse estudo à sociedade. E aí, cada vez mais, o cidadão analisado se torna simplesmente o cliente do produto. Mas vamos ver. Depois a gente volta, começou a me encher um pouco o saco porque é por causa daquela história da falta de simetria. É óbvio que isso daí é real, só que eles nunca fazem a problematização de tipo, então o que a esquerda tá com esse papo faz anos de que ninguém pode gozar a menos que seja nos moldes feministas? Só pode ter o prazer legalizado pelas manas, tá ligado? Cadê essa problematização? Cadê de uma edição da revista Cult? Se tiver, vai estar lá mega escondido no meio de uma nota de rodapé. Agora é Zizek mesmo. O vírus da ideologia. Muito já se escreveu a respeito da epidemia do coronavírus. O que mais eu poderia acrescentar na condição de observador, não especialista, munido de um acesso muito limitado a dados? Ora, talvez seja justamente o caso de levantar a seguinte questão aqui. Onde terminam os dados e onde começa a ideologia? O primeiro enigma evidente, há epidemias muito piores em curso, então por que uma obsessão tão grande com esta se há milhares de pessoas morrendo todos os dias por conta de outras doenças infecciosas? Olha só, lembra que eu acabei de dizer? Será que ele tá sendo tão anti-bolsominion? Eu fiquei com medo dessa introdução do Dunker ser só um chibolete. Blá 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 blá, juro que eu não sou bolsominion. Por quê? Porque o Zizek já abre o livro dando o óbvio, que por alguma razão ficou simbolizado hoje na figura do Bolsonaro. Então veremos. Quanto mais nosso mundo estiver conectado, mais um desastre local pode deflagrar um pavor global e eventualmente uma catástrofe. Um lembrete de como, mesmo com toda a sua formidável atividade de transformar a natureza, o ser humano continua sendo somente mais uma das espécies vivas do planeta. O próprio efeito socioeconômico catastrófico de um surto tão pequeno deve-se a nosso desenvolvimento tecnológico, as viagens aéreas. Um século antes, uma irrupção dessas teria passado desapercebida. O desenvolvimento tecnológico nos torna mais independentes da natureza e, ao mesmo tempo, em outro patamar, mais dependentes dos caprichos da natureza. Isso vale também para a disseminação do coronavírus. Se tivesse ocorrido antes das reformas de Deng Xiaoping, provavelmente nem teríamos ouvido falar dessa epidemia. Então, de que forma vamos combater o vírus quando ele simplesmente se multiplica como uma estranha forma de vida parasitária invisível, uma entidade morta-viva espectral, cujo mecanismo de funcionamento preciso permanece basicamente desconhecido a nós? Essa falta de conhecimento que provoca pânico. E se o vírus sofrer uma mutação imprevisível e deflagrar uma verdadeira catástrofe global? Esta é minha paranoia particular. Será que o que está por trás do pânico demonstrado pelas autoridades, apesar dos efeitos práticos até agora serem relativamente modestos, reside no fato de que eles sabem, ou ao menos suspeitam de, algo a respeito das possíveis mutações que eles não querem divulgar, a fim de evitar confusão e inquietação no público geral? Uma coisa é certa: isolamento, novos muros e mais quarentenas não resolverão o problema. Precisamos de solidariedade incondicional e de uma resposta globalmente coordenada, uma nova forma daquilo que certa vez se chamou de comunismo. Se não orientarmos nossos esforços nessa direção, a Wuhan de hoje talvez venha a ser a imagem da cidade de nosso futuro. Muitas distopias já imaginaram um futuro semelhante. Ficamos em larga medida em casa, trabalhamos de nossos computadores, nos comunicamos via videoconferência, nos exercitamos em aparelhos no canto de nosso home office, em frente a uma tela de sexo explícito, e encomendamos comida a ser entregue em casa. Há contudo uma perspectiva emancipatória inesperada escondida nessa visão de pesadelo. Devo admitir que durante esses últimos dias,
Me peguei sonhando com visitar Wuhan. Será que as ruas semi-abandonadas de uma megalópole, centros urbanos costumeiramente movimentados parecendo mais cidades fantasmas, lojas com as portas abertas e nenhum consumidor, só um transeunte solitário aqui ou ali, um ou outro carro passando, indivíduos sempre cobertos de máscaras cirúrgicas brancas, não fornecem a imagem de um mundo não consumista, bem resolvido? A beleza melancólica das avenidas vazias de Xangai ou Hong Kong me faz lembrar certos filmes antigos pós-apocalípticos, como A Hora Final, On the Beach, dirigido por Stanley Kramer, em 59, que retratam uma cidade com boa parte da população já dizimada, sem nenhuma grande destruição espetaculosa. Só um mundo lá fora que já não está mais à disposição para nós, esperando ou olhando por nós. Até mesmo as máscaras cirúrgicas brancas, que as poucas pessoas andando pelas ruas usam, fornecem um anonimato e uma liberação em relação à pressão social do reconhecimento. Muitos de nós lembramos a famosa conclusão do Manifesto dos Estudantes Situacionistas de 66. Viver sem tempo morto, gozar sem entraves. Se Freud e Lacan nos ensinaram alguma coisa, é que essa fórmula, caso supremo de uma injunção superegóica, visto que, como Lacan bem demonstrou, o superego é, em seu nível mais elementar, uma injunção positiva para o gozo, e não um ato proibitivo negativo, é uma receita para o desastre, o impulso de preencher todo e qualquer momento de nosso tempo disponível com mobilização intensa, inevitavelmente desemboca em uma monotonia sufocante. O tempo morto, os momentos de recuo e daquilo que os velhos místicos denominavam Gelassenheit, é crucial para a revitalização de nossa experiência de vida. E talvez possamos ter esperança de que uma das consequências não intencionais das quarentenas por coronavírus, nas cidades chinesas, será que ao menos algumas pessoas utilizarão seu tempo morto para se libertar do imperativo do agir desenfreado e para pensar a respeito do sentido, ou da falta de sentido, da situação na qual se encontram. Tenho plena consciência do perigo com o qual estou flertando ao tornar públicos estes meus pensamentos. Quando um cidadão ou uma cidadã de Wuhan sai à rua, vestindo uma máscara cirúrgica à procura de medicamentos ou comida, definitivamente não há pensamentos anticonsumistas em sua mente. Só pânico, raiva e medo. Meu argumento é que mesmo acontecimentos horríveis podem ter consequências positivas imprevistas. Carlo Ginzburg propôs a noção de que se envergonhar de seu país e não o amar talvez seja o verdadeiro sinal de pertencimento a ele. Mas para o povo de Wuhan, não é hora de sentir-se envergonhado ou estigmatizado, mas sim de reunir coragem e persistir pacientemente em sua luta. Os únicos que verdadeiramente devem se envergonhar na China são aqueles que publicamente fizeram pouco caso da epidemia, ao mesmo tempo que tomaram todas as medidas para proteger a si mesmos, agindo como aqueles funcionários soviéticos em torno de Chernobyl, que declararam publicamente que não havia perigo, enquanto evacuavam imediatamente suas famílias. Ou aqueles gestores do alto escalão, que negam publicamente o aquecimento global, mas já estão comprando casas na Nova Zelândia ou construindo bunkers de sobrevivência nas montanhas rochosas. Talvez a indignação pública contra esse tipo de comportamento duplo, que já está compelindo as autoridades a se comprometer com transparência, enseje outro desenvolvimento político positivo não intencional na China. Mas quem de fato deveria sentir vergonha são todos nós, ao redor do mundo, pensando em como colocar os chineses em quarentena. Esse é o capítulo 1, o vírus da ideologia, do Zizek. Me parece confirmar um pouco o meu diagnóstico inicial de que o Duncan iria ficar falando mal do Bolsonaro para não parecer que esse é um livro meio bolsominion. Olha o que ele fala aqui. O superego é, em seu nível mais elementar, uma injunção positiva para o gozo e não um ato proibitivo negativo. Isso daqui é o tipo de coisa que é assim. Ele podia ter dito assim, sabe essa história das feministas ficarem problematizando? Eu não quero nem fazer a frase. O feminismo público é uma espécie de superego coletivo. E aquilo que elas proíbem tem uma relação de injunção positiva para o gozo, e não um ato proibitivo negativo. Isso é o que explica os 50 tons de cinza na mão das feministas. E agora acho que eu consegui já explicar o suficiente sem fazer uma frase problemática demais pra ser cancelado pelas manas. E isso tem tudo a ver com o que eu já falei também sobre por que os filósofos depois das décadas de 60 escrevem de um jeito tão incompreensível se vai falar de sexo. É porque as mulheres não suportam quando a gente dá argumento para elas tomarem lacrada de plebeu. Quando a gente fala bagulho de um jeito incompreensível pro plebeu, elas falam, beleza, vai. Tolerável, tá ligado? Mas se você fala de um jeito que ela sabe que vai reverter num cara que é mais burro que ela, lacrando nela, aí ela não acha tolerável. É porque toda essa história aqui dialoga com o negócio, o cara que inventou a quarentena, que foi pego... Não só o cara tava... Tipo, não só ele rompeu a quarentena, como rompeu a quarentena com a esposa alheia, tá ligado? No mínimo, faria sentido o cara reconhecer que é mó autoritarismo essa história de trancar geral em casa. É muito esquisito ninguém da esquerda problematizar isso. Dá a impressão de que eles nem levam a sério as coisas, tá ligado?
Tipo, você poderia dar desculpa assim, é porque a gente não quer justificar essa narrativa bolsominion de que é pra ninguém ter medo de nada, porque é genocida, que daí os pobres vão sair de casa, pegar doença e morrer, entendeu? Mas não é suficiente, não é suficiente. Isso aqui não é livro pra pobre, entendeu? Tem que ter algum reconhecimento de que isso é totalmente real e absurdamente pesado e forte, ao mesmo tempo em que, independentemente da gravidade da situação. Podia ser Ebola, continua sendo autoritarismo, alguma menção a esse fato. A ausência de qualquer menção a esse fato, pelo menos pra mim, tira um pouco a legitimidade. Esse é o problema, não é a galera que tá a favor da vida e a galera que tá a favor da economia. A galera que tá a favor da vida também tá a favor da economia. É que a palavra economia é basicamente a economia dos pobres. Aqui, ó, essa é a parte que eu tenho que problematizar. Tenho que pensar bem. O coronavírus parece ter posto à luz a verdade latente em nossa forma de vida neoliberal. É preciso acelerar sempre. É impossível parar. Quem está contra o mercado é comunista, queremos o Estado mínimo e a opção final, vida ou economia. Na interpretação de mundo do Dunker e da esquerda mais tradicional, eles não são o neoliberalismo. O neoliberalismo é quem quer menos Estado. Na minha cabeça, não. É uma forma de fazer Estado que adultera o livre mercado e faz com que ele não seja livre, mas funcione de um jeito específico, que rouba pra X players, mas supostamente é pra não ter crise. As quarentenas e tudo mais se enquadram perfeitamente no esquema neoliberal, porque neoliberal não é total livre mercado, e sim serviços essenciais. A lógica dos serviços essenciais é a lógica do neoliberalismo perfeito. O neoliberalismo, você vê a descrição do Milton Friedman, acho que vale a pena a gente pegar aqui. Laissez-faire seria libera tudo e foda. Mas neoliberalismo é vamos garantir que as coisas deem certo. O que é neoliberalismo? O neoliberalismo surge como uma terceira via, como uma alternativa ao liberalismo clássico, laissez-faire puro, com o mínimo de intervenção mesmo, e o planejamento socialista, centralização total do poder no Estado. E o contexto do neoliberalismo é o contexto em que, por volta da década de 30, você tem a crise de 29 ali, e você tem um monte de problemas econômicos que o consenso das pessoas é a culpa foi do liberalismo clássico, a culpa foi da falta de regulação. Então é uma combinação entre o planejamento socialista e o livre mercado laissez-faire, mas de um jeito bem específico, que é tutelado pelo Estado. Isso é que é importante vocês entenderem, porque o termo neoliberalismo virou uma bagunça. Explicar o que esse termo vai iluminar vocês um pouco a respeito de algumas confusões, de por que essas confusões se propagam exatamente deste jeito. Então tenham em mente que a explicação que eu estou dando aqui serve para você responder na prova do professor de esquerda, de direita e tanto faz. Porque você tem que ir atrás de quem que é o neoliberal autodeclarado. Quem que está defendendo essa teoria, para você ver o que ela realmente é, em vez de ficar só olhando para quem está xingando ela. Então, você pega, por exemplo, Milton Friedman. Ele defende essa doutrina naquele texto dele de 1951, Neoliberalism and its Prospects. E o que ele fala especificamente, ele tá falando assim, a crença coletivista no Estado e não sei o que, foi um problema. A crença do liberalismo clássico de que o individualismo puro, sem nenhuma intervenção do Estado, é o que funciona, é um problema. Então o que a gente faz? Ele fala que uma nova fé deve evitar ambos os erros. Que ela deve colocar uma limitação severa no poder do Estado de interferir na vida dos indivíduos, mas precisa explicitamente reconhecer que existem importantes funções positivas que precisam ser feitas pelo Estado. Isso está explicitamente escrito pelo Milton Friedman. Isto é neoliberalismo. E assim, em que direção que é a intervenção do Estado? Porque isso quando você fala intervenção, parece que o Estado está de fora e ele se mete de vez em quando, mas não é isso que é neoliberalismo. A ideia é que você substitui o livre mercado, o laissez-faire, por uma economia de mercado, por uma ordem competitiva. Essa é a ideia aqui. E é por isso que no neoliberalismo, o livre mercado está na mão do Estado. Essa é a grande diferença. Liberalismo clássico, o livre mercado, ninguém está nas rédeas dele. Ele está livre para ir em qualquer direção. E no neoliberalismo, não. Os caras falam, se você deixa o capitalismo solto, o livre mercado sem regular, dá errado. Então, como a gente faz para não dar errado? A gente cria um framework, a gente cria toda a estrutura necessária para que a economia de mercado funcione na direção certa. Esta é a ideia do neoliberalismo. É a ideia de promover uma competição melhor. Porque a competição é que faz com que a produção cresça e o... Saca só, isso é que é essencial. A ordem competitiva. O acirramento da competição, porque a competição é o mecanismo que gera o progresso, entendeu? A ideologia neoliberal tem a ver com essa história. O que o livre mercado tem de bom? Essa competição que faz com que tudo melhore. Então vamos torcer a faca desse negócio. A lógica da quarentena e dos serviços essenciais
ela se enquadra num neoliberalismo aqui. Porque você consegue garantir que os empregos essenciais a um neoliberalismo vão continuar permitidos e agora, como os outros empregos foram proibidos, vai custar muito mais barata a mão de obra para arrumar as pessoas para fazer isso que é serviço essencial. Essa é a glória do negócio. Você faz parte do esquema como, sabe, todas as corporações que vendem serviços essenciais, dão um jeito de pressionar o esquema para fazer com que o esquema delas continue viável por meio dos serviços essenciais. O resto que se dane. Essa é uma das coisas que eu mais desprezo nessa história toda. Desemprego produzido artificialmente para desvalorizar a mão de obra do trabalhador. Isso pra mim é a essência do câncer. Só porque eles querem botar meia dúzia de lei trabalhista, não resolve, mano, não resolve. Não chega nem perto de ser suficiente do que essa insistência em botar todas as mulheres pra trabalhar, todos os estrangeiros pra trabalharem no seu território também e tudo mais. Isso desvaloriza demais. E essa história de proibir metade dos empregos faz a mesma coisa. Então você bota o dobro das pessoas pra trabalhar, então agora a mulher também trabalha, e agora você proíbe metade dos empregos. Mano, é muito... é nesse sentido que eu digo que é neoliberal, porque, a essência do liberalismo mais clássico seria lucrar em cima dessa competição. O neoliberalismo põe isso num 2.0. Só que, mesmo os não-chomskys da vida concordam que liberalismo clássico é um bagulho, revolucionário, raiz, fudido, sabe? Animal, livre mercado puro. Mas ninguém deixa. Todo mundo que tem poder se mete no meio disso. Então essa nem é a discussão. A discussão é mais que... Vocês me desconcentraram com a pergunta. Bruxa da alvorada. Beijar na boca do amigo para tirar ele da seca me faz gay? Meu chat é uma miséria. Não, cadê meus comentários de qualidade? Deixa eu ver. Competição com o juiz pago é neoliberalismo. Exato, Baiado. É exatamente essa lógica. É da competição com o juiz pago. É do livre mercado com, laissez-faire, livre mercado mesmo. Isso que o Dunker e a galera da esquerda associa ao neoliberalismo é Rothbard, é vender bebê. Entendeu? Mas vender bebê não é serviço essencial. E aí não tem vender bebê. Entende? A gente já vive sob a lógica do serviço essencial desde sempre. O nosso esquema nunca foi o esquema true liberal. O nosso esquema é o de que tem um monte de coisa que é proibida. E daí se você quiser fazer, se a mulher quiser ter como emprego parir e vender bebês, tá ligado? Eu quero fazer isso da vida, ué, por que não? Não pode fazer isso, tá proibido, não pode vender bebê. Se pudesse, os pais iam comprar, uma mulher bonita poderia fazer disso uma carreira, entendeu? Dos 16 até os 20 e tantos ela faz um bebê por ano. Bebês loiros gloriosos, tá ligado? Ela arruma um Chad super perfeito, maravilhoso pra parir nela. E aí, não pode, não é serviço essencial. Todas as drogas proibidas, tudo. É isso, não é serviço essencial, não é produto essencial. A lógica de um Estado que permite ou não o que pode ser vendido não é simplesmente coisa de comunista isso. Isso é neoliberalismo. Faz mal pra economia permitir a venda disso. É melhor a gente só permitir daquilo. Você adultera as condições do livre mercado antes dele começar a valer. Primeiro você decide o que pode vender, o que não pode vender, imposto, regras do jogo, onde pode vender, blá 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 blá. E aí o jogo começa. E aí tem livre mercado, depois de você ter adulterado tudo antes. Isso não é liberalismo clássico, isso é neoliberalismo. E a galera da esquerda que não prega a revolução total é literalmente isso. Eles querem o livre mercado lá, mas vamos dar uma adulteradinha para as meninas ganharem mais, para poder ter uma paridade. Vamos, sabe? É isso. Vamos todo mundo agora andar de máscara e só alguns serviços vão ser permitidos. Essa é a parte que me dói, mano. Platinho, Paulinho. Afinal, Platinho BR, usando de sua futurologia, o Brasil pode virar laissez-faire ou caminharemos para o neo-meta? Mano, nunca vai ter laissez-faire, você tá louca? Não existe. Não faz o menor sentido, é a coisa mais utópica do universo. É literalmente o paraíso. O máximo que vai ter é cripto, tá ligado? É o mais próximo que dá pra ter, mano. A lógica do laissez-faire puro é a lógica do como evitar, a priori, todo tipo de opressão. Não tem como. Toda opressão adultera o laissez-faire. E toda a vida humana envolve opressões e adulteram laissez-faire. Essa história de ser ANCAPs é que nem ser migtal, velho. Todo mundo é os dois, tá ligado? Ninguém quer pagar imposto, ninguém quer que venha um filho da puta roubar, sabe, impor coisa contra você e tudo mais. Mas você só detecta o cara como ANCAP se ele for lá e botar o símbolozinho de ANCAP e sair por aí, tá ligado? Ou você é o jogador, ou você é o juiz pago, exatamente, balado. Então o que a gente faz? Vamos garantir que isso não se volte contra si, criando as condições ideais para que a competição seja perfeita. Então o Estado por cima, o laissez-faire, como um instrumento dos objetivos do Estado, que é melhorar as coisas, vai.
Sim, na melhor hipótese possível. Mas especificamente, melhorar as coisas no sentido de melhorar as condições da competição, para que o sistema de preços, a oferta e demanda e tudo mais funcione melhor, saca? Esse é o ponto. Qual é a vantagem de se igualar artificialmente o salário das mulheres e dos homens? Seria a de que você promove mais lucro, porque você faz a competição ficar mais ferrenha ainda. Então aumenta a produção porque aumenta a competitividade. Isto é neoliberalismo, gente. Isto é, tipo, a definição, o auge do neoliberalismo. Então, a esquerda atual é neoliberal. Só que, na verdade, todo mundo é neoliberal. Porque o Estado, a máquina, já está estabelecida de um jeito que ela é um framework, uma estrutura que regula o livre mercado por cima do livre mercado. Ela não é só uma coisa que interfere, entendeu? Por isso que a palavra intervenção do Estado não é correta. Então, na prova, o que você tem que pôr que distingue liberalismo clássico do neoliberalismo é a função positiva do Estado. É isso, justamente. Então, tá. E aí, por que então que fica dando problema? Porque o termo cai um pouco em desuso e lá pela década de 80, 90, surgem novos caras que começam a ter o termo neoliberal associados a eles, sem que eles necessariamente digam que eles são neoliberais, e a ideia deles é desregular. Mas eles são neoliberais em outro sentido. Eles são neoliberais no sentido de que eles são um revival do liberalismo clássico, de voltar a menos regulação do que estava antes. O cara falou aqui, se tem Estado é neoliberal. Ótima objeção. Não, não é isso, justamente porque senão seria palhaçada. Como que você distingue, então? São medidas que aumentam os tonks da competição, entendeu? É aí que você distingue. Se o esquerdista tá com um papo que você olha e fala, não, isso daqui não é bom para os patrões. Porque você pensa assim, a economia, você tá pensando em um monte de pobre. Não, não é disso que eu tô falando. Tô falando a economia dos patrões. A economia dos patrões, quanto que ela se ferra com o lockdown? Será que ela se beneficia? Será que ela se ferra? Como é que é essa história? Eu não acho que seja tão simples assim ver isso daí. Por isso que eu acho que essa dicotomia entre economia versus vida, ela é tola. Ela, obviamente, é um marketingzinho. Não sei nem quem que ela ajuda. Na verdade, provavelmente ela é justamente o que os dois querem. Tipo, quando populariza muito uma dessas dicotomias falsas, é porque a direita vai querer ser vista como salvar a economia, e daí a esquerda vai querer ser vista como a vida, e daí a dicotomia acaba sendo alimentada porque os dois lados estão se alimentando. Que nem essa história de, tipo, quem é o lado machista e quem que é o lado feminista. Tipo, é tudo uma palhaçada, mas a esquerda quer se fazer feminista e a direita quer se fazer antifeminista, então o bagulho se consolida. Esqueci onde eu tava indo com esse argumento. Se ela reconhecer tudo isso e falar, é por isso que tem que destruir o capitalismo, porque é um lixo e não vai adiantar. Pra ter alguma igualdade, você tem que destruir esse negócio. Aí ela não tá sendo neoliberal. Mas quando ela fala, não, mas vai ser melhor pros negócios se você der igualdade pras mulheres. Sabe essas matérias da mainstream e tudo mais? A esquerda na mão da mainstream é explicitamente neoliberal. 100%. Esta é a... Então, enfatizando. Quais são os pontos que pra mim tocam o alarme quando um esquerdista tá falando... Tipo, pontos que reduzem o valor do trabalhador. Isso, em geral, é onde toca o meu alarme. Tá cheio de coisa que eles fazem, tipo, eles querem direitos dos trabalhadores com uma mão, que meio que não faz nada, na verdade, e a outra parte tá puxando um monte de coisa que acaba desvalorizando o trabalhador. Então, pra mim, essa é a grande questão que deveria unir a parte que presta dos dois lados. Toma cuidado pra que as pessoas tenham valor, pra que a gente consiga arrumar empregos, pra que a gente consiga... fazer trocas com outras pessoas e sobreviver a partir dessas trocas. E aí você tem, talvez, o que eu considero o melhor exemplo de neoliberalismo na prática, que muitos consideram também, é o Rhine Capitalism, que é o Social Market Economy, economia social de mercado, que é, assim, declaradamente livre mercado com welfare state. Então, porque, na verdade, mesmo o que a gente estava falando antes ali, do framework capitalista para potencializar a competição, isto é a essência do neoliberalismo, mas não necessariamente tem o welfare state ou não, é possível dizer que hoje se percebeu que a melhor forma de ser neoliberal é com o welfare state. É melhor você garantir um monte de coisa para as pessoas, para todo mundo poder competir saudável e bem, e energético e, sabe? É isso, entende? Como que as medidas de esquerda fomentam e aumentam a competição. E por isso eu as acuso de neoliberais. Porque elas estão usando o Estado não para aliviar a competição, mas para intensificar a competição. Jogar as mulheres no mercado é intensificar a competição. Por isso, pra mim, é totalmente neoliberal. Ai, mas é injusto. Não importa, porque na verdade as mulheres já nem eram proibidas mesmo. O ponto é ficar mexendo nas coisas, tweakando o esquema pra empurrar as mulheres no mercado. Isso é neoliberalismo. Quero ver refutar essa merda. Entendeu? Esse é o problema.
Não adianta fugir para o lugar de que, mas é injusto proibir as mulheres. Não adianta, foda-se isso. Ou tá facilitando ou tá dificultando. Quer dizer, ou tá valorizando ou tá desvalorizando o trabalhador. Tem hoje um consenso a respeito da importância do welfare state, de dar auxílio e de tudo mais, que tá muito relacionado ao fato de que você quer ter o máximo de gente possível produtiva, ativa no mercado pra diminuir o valor de todo mundo. E pra, assim, isso eu tô sendo sacana, né? Mas não é só pra isso, né? É pra ter mais mão de obra pra fazer as coisas. É só que, assim, eu vivo em São Paulo, então a ideia de faltar mão de obra me parece alienígena. E aí eu queria fechar com algumas colocações. Apesar disso, eu tô fazendo considerações que você pode querer interpretar como uma crítica aos neoliberais que se dizem neoliberais. Não é exatamente isso que eu tô fazendo aqui. Porque eles fazem isso conscientemente, declaradamente, e aí não é uma pilantragem, entendeu? É uma coisa que faz sentido. O que eu tô fazendo é uma coisa que se assemelha ao que o Marx falou no 18 de Brumário sobre os monarquistas. Ele fala que depois depois de toda a história da Revolução Francesa e tal, tem a República lá, e aí os caras têm uns partidos monarquistas que querem voltar à monarquia e abominam a República. Mas eles, tipo, o que eles vão fazer, né? Então eles têm um partido monarquista dentro da República. E aí eles acham que eles são os mais monarquistas do mundo. Eles acham que, nossa, a gente é a raiz, entendeu? Só que aí o Marx fala que, pelo fato de ter monarquistas lá dentro da ordem republicana, isso legitimava, na verdade, a ordem republicana. Olha como é da hora, os monarquistas podem ficar aqui todos convivendo em paz dentro do partido monarquista, pedindo monarquia, ao invés de serem expulsos e de fora tentarem brigar para destruir a república. Então simplesmente normalizou a república com os monarquistas lá dentro, e segundo Marx, em grande parte porque os monarquistas estavam lá realmente achando que eles eram verdadeiramente monarquistas e que eles estavam só fingindo que eles eram republicanos, porque não pode dar na cara, entendeu? Que eles querem, tipo, quebrar o parlamento e botar um rei. E isto é idêntico ao que a esquerda de agora faz, que é, supostamente, eles só não falam as coisas tipo, sim, a gente quer botar fogo nesse parlamento aqui e botar o Stalin de volta no poder, entendeu? Que supostamente é isso que eles realmente querem, o verdadeiro plano, e a máscara que eles usam é de fingir que eles são mais democratas do que eles verdadeiramente são. Mas o ponto que o Marx faria, na verdade, quer dizer, o ponto que eu tô fazendo, usando a analogia que o Marx fez com os monarquistas, é dizer que o fato de que a gente tem um monte de comunistinha na ordem democrática pregando o comunismo e jurando que eles são os comunistas e tal, isso acaba legitimando a ordem democrática que permite que eles existam lá dentro. Aqui, ó, a Paulinha tá trazendo as problematizações pesadas, porque realmente, ó, ela fala aqui, a ideia de que a esquerda fomenta o neoliberalismo me parece fácil de entender. A dúvida é, a direita apresenta uma maneira diferente? Porque, tipo, esse é o risco. Se não tem nenhuma diferença, se a direita vai fazer exatamente a mesma coisa, daí tudo que eu tô fazendo é só, tipo, falar blá blá blá, vota na direita, sabe? Ou pode ser visto dessa forma porque eu não tô problematizando a direita. O conservadorismo consegue não promover o neoliberalismo ou o liberalismo de alguma forma? O problema pra mim aqui seria o seguinte, o conservadorismo é que nem o feminismo, sabe? Não existe. E daí o conservadorismo é o marketing da direita que nem o feminismo é marketing da esquerda. Na prática, a máquina... ela não sabe o que existe mesmo, qual é o real. O real é uns caras sentados nos cargos canetando umas coisas e tudo mais. E daí eu acho que tipo, o poder do entre aspas conservadorismo na mão da direita hoje é tão nulo quanto o poder do feminismo na mão da esquerda, porque é só blá 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 que quem tem poder vai usar. Tipo, tô sendo trasímaco aqui, eu acho que é meio que isso, entendeu? É a conveniência do mais forte. Tipo, o que é conservadorismo? A conveniência do mais forte e feminismo também. Tipo, esse é o meu diagnóstico de como foi. Todas as coisas conservadoras são, no máximo, um sonho. É porque me parece bizarro. É que assim, vamos fazer... Começa assim o problema. Pra mim é óbvio que todo mundo prefere o negócio tradicional desde que funcione. Eu não tô convencido dessa defesa dos degeneradores, sabe? Que, teoricamente, as feministas odeiam casamento tradicional. Não tô convencido. Porque você vai lá discutir com elas quando não é discussão pública, sabe? Quando é conversa real. E você percebe que na própria cabeça delas o que sustenta a oposição à tradição é o fato de que a tradição não funciona. É o argumento do, mas depois o cara vai trair, entendeu? Você fala, pera. Você começa a perceber, se esse negócio não acontecesse, se o cara não sacaneasse, teria firmeza? Sim. E mesmo no migtal mais radical, a argumentação do cara vai cair no mesmo lugar. Vai cair então, se a mulher respeitasse tal e tal coisa, aí seria de boa? Meio que seria, entendeu? Então, pra mim é bizarro porque, assim, a história de ser conservadorismo versus alguma outra coisa é tão bizarra porque é tão óbvio pra mim que, entre aspas, o conservadorismo é superior. Quer dizer, casamentos que funcionam são tão superiores a lixo, sabe? A família funcionando tudo direitinho é tão superior a quando tudo dá errado, que eu não acho que o debate será que é melhor a família tudo funcionando versus será que é melhor a família não tradicional com 5 camelos e 3 crianças, tá ligado?
É porque essa galera que defende a família não tradicional das 5 camelos e 3 crianças é porque eles acham que já deu errado, já não tem mais família tradicional, isso daí não vai funcionar, não existe, blá blá blá, tem que ir pra outro lado. Eu não acho que daria, daí assim, entrando mais a fundo na questão, eu não acho que daria pra separar entre esquerda e direita, porque eu acho que isso junta um monte de gente. Então seria assim, porque a esquerda e a direita são só os blá blá blás. Teria que ver, será que alguém, no máximo seria assim, você acha que alguém consegue pegar os blá blá blás de direita? Ou você acha que alguém consegue pegar os blá blá blás de esquerda? E transformar em marketing para fazer alguma coisa útil, não liberal, sabe? No máximo seria isso. Eu acho que o que acaba acontecendo na prática, que a galera não calcula, é sempre essa mistura entre as merdas da direita e as merdas da esquerda. O que acontece na prática não é o que um faz ou o que o outro faz. É a composição entre os governos de esquerda e os governos de direita, amontoando coisas umas sobre as outras. E aí aquilo que realmente acaba acontecendo e funcionando é o que os dois estão de acordo. Porque um faz e o outro desfaz, a menos que faça parte do esquema também. Então importa pouco o que a direita quer e o que a esquerda quer. Importa mais o que os dois fazem em conjunto. Por isso que o Noam Chomsky fala que os maiores inimigos do capitalismo, sabe? Os maiores inimigos do liberalismo clássico do Adam Smith são os capitalistas. São os caras que têm poder para adulterar o livre mercado em favor próprio e teriam que ser altruístas para deixar quieto e deixar o laissez-faire funcionar. E eles não deixam. Então, quando você pensa assim, beleza, liberalismo extremo, calma lá, porque no meio do processo vão fazer merda. Não vão deixar ser... Vai ter que ver... A lógica do serviço essencial eu acho que é a melhor coisa de se pensar, sabe? Todo mundo tem a lógica do serviço essencial e que é a lógica do a gente adultera o esquema do nosso jeito. Que papo é esse de que vocês são os caras que a esquerda é quem não deixa os outros pra trás? Vocês deixam a galera pra trás que nem celular velho, tá ligado? Ah, você é machista, então... Sabe, você não baixou o patch feminista, então você vai ser banido do servidor. Essa é a sensação dessas perseguições moderninhas. Da cancel culture. Tipo, algumas vidas valem mais do que as outras. Tipo, o Zé de Abreu pode falar qualquer bosta, o Lula pode falar qualquer bosta, mas o tiozão da esquina fala um machisminho, olhou torto pra saia de uma mulher e o cara é cancelado. Só que é a mesma coisa dos textos de direita também. Se eu fosse uma feminista lendo o texto do cara lá pregando o tradicionalismo, ele ia dizer, legal, grande merda, só que daí na prática você vai lá e traz sua mulher. Entendeu? Esse é o problema. Quem discorda é porque na própria fantasia descansa em um lugar de proteção divina e especialidade. Pois é. De fato, a observação de Agamben, de que o estado de exceção generalizado em torno da peste pode gerar uma biopolítica de intervenção dos estados sobre corpos e indivíduos. Nossa, é verdade, a gente precisa ler a porra do Agamben. Se vai ter um filho da puta de esquerda que vai ter bom senso quanto a isso, vai ser o Agamben. Tinha esquecido disso, mano. Deixa eu não esquecer e pôr aqui já na Amazon. Será que ele já escreveu o livro ou só artigo? Ups. Estado de exceção. Reflexões sobre a peste. Muito bom, muito bom, mano. Vamos ler. George Agamben, em breve. Christian Dunker, tem um dele também. Arte da quarentena para principiantes. Olá, capitalismo reinando, mano. É isso. Então não, mas essa é a lógica. Os quarentena boys sabem fazer dinheiro na quarentena. Eles têm as suas capacidades e diplomas, eles montam os seus novos negócios baseados na quarentena, eles surfam a onda da quarentena porque eles são a classe dominante. Qualquer coisa que aconteça, a galera mais dominante consegue montar em cima e lucrar mais ou menos, porque o que determina mais as sociedades humanas não é a nossa relação com a materialidade da natureza das coisas, mas a nossa relação com outros seres humanos. Isso seria a essência do fetichismo, da mercadoria. Achar que a nossa relação com a coisa é o que determina mesmo. Mas não, é a relação com a outra pessoa que está refletida na coisa. Nunca houve experiência social de medo e de pânico que não tivesse sido aproveitada por tiranos e formas políticas regressivas. Ah, bom, puta, também essa é outra coisa que eu já devia ter dito desde o começo, né? O meu canal é um canal de tentar ajudar sem tentar impor a minha pauta. Eu parto do pressuposto de que qualquer que seja a minha pauta, ela é irrelevante porque eu não sou bom em fazer pauta. Eu não sou melhor em... Tipo, eu não sou melhor do que ninguém em saber como que o mundo deveria ser. Em inventar lá a minha agenda, tá ligado? Cada um tem suas agendas lá. Por que eu insisto em não estar em bruxelismo cultural, em não me fixar numa agenda e tal? Porque eu até teria, eu até conseguiria. Beleza, vou sentar e tirar o dia pra fazer o que eu acho que deveria ser implementado. Vai ser qualquer bosta, vai ser que nem qualquer outra coisa. Pra mim vai ser um exercício narcísico.
Então dane-se, eu não perco meu tempo pensando nisso. Tô tentando ajudar todo mundo. Que é honesto. Então qual é a minha história, qual é a minha posição com essa história de corona? Mano, eu não quero pegar doença e eu vou ficar o mais lockdown possível. E eu vou obedecer todas as ordens. Porque eu sou um mero plebeu. Apesar disso, eu vou problematizar o que me parece estar sendo negligenciado pela galera da esquerda, como sempre. Esse meu lugar é meio estranho, né? Porque, como pra mim não existe o cara ser esquerda, o que você tem é o espaço da esquerda. E quando eu tentei começar a escrever, era pra esses espaços. Eu seria uma crítica interna. E eu acabei sendo relegado a outra coisa, né? Acabei sendo relegado a fazer, tipo, a crítica externa. Só que tem esse particular que é totalmente diferente dos outros, que é eu assumo... Tipo, eu estou falando pra eles. Por isso que também essa história de, tipo, a lacração me encontrar e me cancelar... Eu não tenho só medo disso, é uma coisa dupla. É porque eu realmente acho que, como eu tô usando o vocabulário deles, no meio de um exposed lacrador, vai ter gente que vai sacar. Calma aí, vamos entender melhor isso aqui. Tá ligado?